eu quero ir para um lado e a pessoa que eu quero me relacionar quer ir para o outro, tá? Então essa convivência vai ser muito complicada. Olá pessoal, eu sou a Gabi. Bom, eu sou o Wagner Felipe. E a gente vai falar agora sobre o segundo capítulo. Bom, pra você que não assistiu o primeiro episódio, tá? A gente tá no segundo episódio e a gente já falou do primeiro episódio, que a gente tá falando sobre um e-book, tá? Se você não assistiu o primeiro episódio, corre lá e assiste o primeiro, porque o segundo a gente já vai falar sobre outra temática, tá? A gente tá falando sobre o e-book O Amor Não é Cego. E nesse episódio a gente vai falar sobre o julgo desigual. O que seria um julgo? Acho que a gente precisa dizer um pouco. Vamos lá, vamos pelo o livro que relata ou que fala sobre o julgo desigual é a Bíblia. E na Bíblia o julgo desigual tem, além de tudo, como principal ponto, é você andar com alguém que não pensa como você no sentido de, principalmente no sentido da fé, das suas crenças, da sua vivência, enfim, que tenham costumes diferentes dos seus, etc. Basicamente eu quero ir para um lado e a pessoa que eu quero me relacionar quer ir para o outro, tá? Então essa convivência vai ser muito complicada. Se a gente quer se relacionar, tá? E os nossos objetivos e os nossos desejos são opostos, tá? A gente não vai conseguir se juntar e ir para o mesmo destino. Mesmo que um abra mão do seu querer e vá para o mesmo destino, vai acabar acontecendo uma hora ou outra briga, reclamações. Porque eu não queria vir para aqui. Porque eu só tô aqui porque você quis. A gente só fez assim porque você quis. A gente só faz a sua vontade. Só faz sua vontade, só faz do seu jeito. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a ideia do julgo desigual. O que seria um julgo? Tá? Julgo normalmente é quando, eu não sei se quem já teve a oportunidade de ver bois arando a terra. Tá? É basicamente um pedaço de pau que prende entre os dois animais para que os dois eles consigam puxar o arado. Tá? E aí tem algumas técnicas que você não pode colocar dois bois ali que sejam muito jovens, porque eles são muito fortes e acabam não querendo andar na mesma velocidade. Não pode colocar dois velhos também, porque às vezes eles são experientes, mas só que eles não conseguem fazer a força necessária para que corte a terra. E aí normalmente ele balanceia ali entre um mais novo e um mais experiente. Tá? Então nesse momento ali ele fica a força com um e a experiência com o outro. E aí anda balanceado. A gente não experimentou muito desse problema, né? E na maior parte dos relacionamentos esse é um dos problemas. É o pensar muito diferente, querer coisas muito diferentes, às vezes ser de universos muito diferentes. Então, assim, por exemplo... A gente não sofreu muito isso porque a gente observou, usou o primeiro episódio, tá, para conseguir entender e escolher de forma melhor, porque a gente já se conhecia. Quando a pessoa amarra melhor o assunto do que você, é desse jeito, então. É muito marketing, gente, é muito marketing isso. Então, verdade, a gente, individualmente, nós já éramos felizes, assim, consigo mesmo, individualmente, sozinho. Tanto que eu não ficava atrás de pessoas, ele também não ficava atrás de pessoas. A gente já vivia sozinho, assim, de forma... A nossa solteirice era ok, a gente gostava, se sentia muito bem, não sentia aquela carência, entendeu? Preciso ter uma outra pessoa. Isso fez com que, acho que com ele também, não sei. Engraçado, a gente nunca levantou essa parte. Pelo menos da minha parte, me fez observar muitos outros relacionamentos e perceber o que eu não queria pra mim. Eu via algumas coisas acontecerem e eu falava, rapaz, quando eu namorar com alguém, se isso acontecer, eu termino. Eu olhava pro outro e falava, rapaz, se isso... Não quero.
Então, assim, o observar e me autoconhecer fez com que, quando ele apareceu, eu parei e falei, olha, isso aqui bate, isso aqui bate, isso aqui bate. Se a gente amarrar com o primeiro episódio, é mais ou menos a ideia de que você foi observando e trazendo por que eu não gosto. Isso eu não gosto. Isso eu não gosto. Por quê? Por causa disso, por causa disso. Então, na hora que você for escolher, você já tinha o autoconhecimento do que você queria. Sim. Facilitou mais. E do que eu não queria. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente já falou muito sobre isso, sim. Então. Tá? Só não desse jeito, assim. Mas assim, por várias vezes eu já falei com você que eu não tinha referência de casamento. Então, por várias vezes eu vim coletando o que eu não queria. Referências ruins. Referências ruins eu tinha muitas. Então eu vinha olhando todos esses relacionamentos e dizendo, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu vejo que isso que acontece provoca isso. Eu vejo isso acontecendo e provoca isso. E isso acontecendo e provoca isso. Então eu não quero nada disso no meu relacionamento. Tá? Então eu consegui gerar uma lista do que eu não queria, que eu não admitia, tá? E com isso eu consegui chegar a um ponto de ver relacionamentos e dizer, cara, não quero um relacionamento assim não. Esse aqui, relacionamento cheio de ciúme, cheio de não sei o quê, relacionamento onde um quer ficar dentro de casa, o outro quer viajar o mundo. Cara, isso vai dar merda, vai ser mais tarde. Ou então, quando eu via cenas de, sei lá, humilhação na frente dos outros, birrinha de infantil, ou então essa coisa tipo assim, eu fiz isso porque você fez aquilo. Essas coisas, tipo assim, eu nunca fui muito fã de quem se apoia ou pega um argumento, cria o seu argumento com base no erro do outro. Pra fazer merda. Pra mim, o erro dele não pode respaldar o meu. Então, se ele errou sozinho. Não, porque na verdade, assim, se eu vou agir extremamente baseado no que você faz, isso quer dizer que o meu caráter, ele é extremamente moldável. Volátil. Extremamente influenciado, acho que essa Na verdade, eu me lembro de uma frase, acho que foi Pri que falou essa frase, pelo menos pra mim, na época da adolescência. A ação do outro não pode embasar a minha reação, porque isso vai significar que o outro me controla. Sim. Então, assim, não sou eu que tenho a atitude, é a atitude dele que exerce influência sobre a minha. Então, sempre que ele errar, eu vou errar também. Se ele acertar, eu vou acertar também. Então, isso significa que quem domina é ele, não eu. Então, eu aprendi isso muito cedo. Eu acho que, assim, é uma situação de se a outra pessoa errou, tá? Como você fez, sei lá o quê, tá? Pisou no seu pé, lhe chutou, lhe xingou, lhe humilhou, e você corresponde à altura, tá? E aí você justifica, não, porque ele fez isso, eu fiz aquilo. Tá, então porque ele matou, você vai matar também? Porque ele roubou, você vai roubar também? Então, assim, basicamente isso. É uma ideia de que, assim, cara, se ele fez merda, ou se ela fez merda, não faça. Porque, assim, é o clássico quando você vai conversar com alguma pessoa, aí você diz, você estava certo até aqui. Perdeu até a razão aqui, ali. Você estava certo. Quando você começou a fazer a mesma merda que ele, que ela, você perdeu sua razão. Exatamente. Então, assim, quando a gente traz para a ideia do julgo desigual, é justamente isso, de você conseguir observar em uma outra pessoa os mesmos ideais, tá? Tipo assim, cara, eu quero ter filho, eu também quero. Aí eu quero ter uma casa de 5 quartos. Aí eu quero ter uma casa com 4, tá? Eu quero ter casa. Não, eu quero viajar o mundo, eu também quero. Se você quer se relacionar com uma pessoa que quer ter filho, quer viajar, quer aquilo outro, e você quer totalmente ao contrário, vai dar conflito. Aí você vai dizer, não, mas eu vou abrir mão dos meus sonhos, dos meus quereres. Inicialmente você vai conseguir. Tem gente que fala assim, ao longo do tempo...
Porque assim, as pessoas confundem muito a questão do mas no relacionamento alguém tem que ceder. Em algum momento um cede, no outro o outro cede. Isso é completamente diferente de o sonho da minha vida é viajar ao mundo mochileiro. E a outra não, eu quero ser a princesinha que mora no castelo. Uma hora, normalmente assim, você pode abrir mão dos seus sonhos? Pode. Mas você tem que abrir. Você não pode ser aquela pessoa dizer assim, não, eu vou abrir mão de viajar o mundo de mochila e no momento da raiva eu jogar na cara do outro. É isso que eu ia dizer, gente, aqui, combina tanto que o meu pensamento já acabou de ser dito. Sabe? É do tipo assim, eu não viajei o mundo por causa de você, eu não fiz isso, não fiz aquilo por causa de você. Normalmente esse exemplo a gente vê em mãe, né? Eu não fiz isso porque... Entendeu? Não vivi, abrir mão das minhas coisas por sua causa, vou largar todo mundo aí. Isso normalmente mãe faz mais, ou pelo menos a gente ouve mais esse clichê relacionado à mãe. Só que em relacionamento também vai acontecer. Afinal de contas, relacionamento de mãe e filho é um tipo de relacionamento. Então assim, se você vai abrir mão de algo importante pra você, primeiro, se eu fosse você, eu não abriria a mão, eu escolheria uma pessoa que conseguisse entender isso e viver isso junto com você. Segundo, isso é realmente importante pra você ou é um capricho? É um desejo momentâneo? Que vai passar. É verdade, tem isso. Porque assim, existe aquela coisa, pronto, eu tinha vontade de viajar, fazer algumas coisas. Eu tenho ainda. Mas assim, hoje eu tenho, só que é diferente. O meu desejo é diferente. Então assim, eu sim ainda tenho o desejo de viajar ao mundo. Porém, hoje, o meu desejo de viajar ao mundo já é com um outro formato, um outro olhar. Eu não perdi o desejo de viajar ao mundo. Só que hoje, esse desejo ele foi modelado. Então, assim, existiu o momento onde eu quis viajar de certa forma. E hoje eu continuo querendo viajar, porém, de uma outra forma. Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que você tem que ir lá no primeiro episódio, no primeiro capítulo, fazer os exercícios que a gente falou, para que se autoconhecer, para quando chegar nesse momento você dizer o que é de fato importante e o que não é. Na verdade, eu lembrei agora de uma fala de Brunet, de um dos ensinamentos, a questão do alinhamento. Então, assim, ainda no começo do relacionamento, procura alinhar as expectativas, o que um espera pra vida, Sim. O outro também, vê se bate, se casa, porque depois que você entrou no relacionamento, a emoção já está envolvida, outras coisas já estão envolvidas, e para você desvencilhar dessa relação é mais difícil, é mais doloroso, é mais custoso. Às vezes você entra numa relação de apego, o que não é saudável, apenas porque botou muita expectativa nessa relação e na verdade faltou um alinhamento no começo. Então assim, tenha cuidado de conversar com o outro e realmente combinar o que a gente quer. Eu me lembro, ele virou pra mim ainda quando a gente era amigo. Onde você espera estar nos próximos 5 anos? E eu disse, eu disse, casada com minha casa, e em 5 anos estava casada com a minha casa e outras coisas. Na verdade, assim, quando a gente diz no começo, é antes mesmo de namorar. Exatamente. No começo Mas esse mesmo. também é um outro capítulo que é dentro desse livro, que fala sobre a questão da amizade, etc, etc. Então assim, gente, acho que o primeiro e o segundo episódio, eles se casam da seguinte forma, tá? Se conheça, tá? Antes de querer ter um relacionamento. E depois, para você ter um relacionamento com outra pessoa, comece a conhecer a outra pessoa também. Antes de dar mais um passo, porque assim, pra mim você dar um passo para conhecer a pessoa, outro passo para namorar, outro passo para noivar e o outro para casar, sabe? Tem uma coisa muito importante que tem nesse capítulo que a gente não abordou, que é a questão do mindset, a questão da mentalidade. Ou seja, existem 2 tipos de mentalidade, a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Às vezes a pessoa que tem mentalidade de crescimento se junta com a pessoa de mentalidade fixa
e sofre durante anos Os ou a dois. vida inteira. Por quê? Os O dois de vão mentalidade fixa não vai querer mudar, acha que as coisas são assim, que tá certo assim, não. O de Gabriela. crescimento está crescendo o tempo inteiro, quer coisa nova o tempo inteiro, quer aprender o tempo inteiro. Então, assim, ele quer fazer coisas maiores, tem pensamentos mais gigantescos, expectativas e sonhos, projetos que vão além, enquanto o de mentalidade fixa vai ficar no mesmo lugar. Já tá no nome, né? Mentalidade fixa. Então, assim, até nisso você tem que tentar entender muito bem com quem você está se relacionando para ver onde você se encaixa melhor. Eu até aconselho você dar uma pesquisadinha sobre o assunto, porque aí você vai se identificar, pô, eu sou mentalidade fixa ou eu sou mentalidade de crescimento? Bom, fazendo um anexo, já que ela falou sobre isso é um outro e-book, tá, que a gente tem. E a gente denominou ele Eu Sei Porque Você é um Fracasso. Forte, é pesado. Na verdade, esse e-book aborda muito a questão do autoconhecimento, não foca tanto em mentalidade fixa ou de crescimento, mas ele desperta você para enxergar possíveis formas de ser dentro de você, no sentido de tipos de pensamentos negativos, dentre outras coisas, que você pode aprender muito com esse e-book. E como você pode modificar isso, Sim. tá? Se você chega a um ponto que você se identifica com uma mentalidade fixa, tá? Isso é possível mudar, tá? Não é tipo assim, nossa, eu identifiquei que eu sou mentalidade fixa e agora eu vou morrer com isso. Sim. Tá? Você consegue mudar isso. Isso Sim. é algo que você precisa aprender. Primeiro, na verdade, você precisa se autoconhecer. Vamos voltar ao primeiro episódio, tá? Então, assim, o autoconhecimento ele é extremamente fundamental. Por isso que ele entrou como primeiro episódio, tá? Porque, assim, é um ponto onde você... É literalmente uma situação... Quer ver? Eu não sei se você usa aplicativos de GPS, tá? Eu acho que todo mundo já usou ou já viu alguém usando. Normalmente, o aplicativo de GPS ele vai fazer o seguinte, ele vai te identificar onde você está. E se ele não conseguir fazer isso, ele vai perguntar para você aonde você está. Então, independe para onde você quer ir. O primeiro ponto é você precisa saber aonde você está e aí sim você consegue ir para qualquer lugar. E o autoconhecimento é fundamental para você saber onde você está. Fundamental. Bom, galera, a gente falou um pouco sobre o segundo capítulo, tá? Sim. Do e-book. O amor não é cego, tá? A gente vai deixar aqui em algum lugar, não sei qual plataforma você está assistindo, mas a gente vai deixar links para que você consiga adquirir esse e-book, ler um pouco mais, tá? E abrir um pouco a sua mente, tá? Se você se você tá solteiro, ele vai ter dicas muito preciosas, muito bacana para o que eu preciso aprender sobre mim e o que eu preciso observar no outro, tá? Na verdade, quem adquirir o livro e tiver acesso e consumir o conteúdo vai perceber que ele tem uma construção, uma linha lógica desde o processo do começo, que é o se relacionar com você mesmo, até o amor mesmo real do dia a dia, onde você tem tanto a parte boa quanto aquelas coisas negativas com as quais a gente tem que lidar. Porque a vida é isso, altos e baixos. Sim. Então, assim, não é diferente numa relação amorosa. O amor real, o amor mesmo, existe, tá? É um fato. Para alguns, como um dos depoimentos que a gente recebeu, que foi de Bianca, ela relatava assim, que algumas partes do livro pareciam impossíveis de serem vivenciadas, mas que ela tinha gostado muito do livro e tal. Por que isso? Porque às vezes a gente tem tanta experiência ruim, tanto lixo emocional guardado por dentro, que a gente não consegue acreditar mais que determinado tipo de relação possa ser vivida. Você vai viver uma relação hollywoodiana? Eu espero que não. Por quê? Porque ela é trágica. E também não existe. Ela é trágica. No final das contas, você vive uma coisa, você chora, você sofre, a pessoa... Existem, enfim, dificuldades na vida que fazem a gente sofrer muito com uma doença ou algo do tipo, mas é diferente de você viver uma relação que na verdade é abusiva, pincelada como romântica. Então assim,
é muito importante você diferenciar o que é um amor real e saudável de um amor doente. E essa também é uma das finalidades desse e-book, fazer você entender que existem relações que parecem românticas, mas na verdade são tóxicas. E assim, é um dos pontos onde a gente deixa, antes de você acessar esse e-book, 15 pontos de como você identificar uma relação tóxica, tá? É algo que assim, pouca gente fala sobre isso, tá? E normalmente quem vive uma relação tóxica, ela não consegue ver, tá? Os amigos conseguem ver, os familiares conseguem ver, e aquela pessoa ela diz, não, mas eu amo ele, eu amo ela e tal, porque assim, tá fugindo um pouco do nosso segundo episódio, uma dica muito bacana, tá? Não é porque várias pessoas estão falando que elas querem o seu mal. Coloque na balança e diz, espera aí, muitas pessoas estão falando isso, é o momento de você começar a analisar isso, tá? Porque assim, às vezes as pessoas vivem muito do porque antes ele fez isso, ele fez aquilo, ele ajudou, fez e aconteceu. Ou seja, você está vivendo como um museu, você está vivendo do passado, tá? No presente, como é? No passado ele trouxe flores e agora ele traz o quê? Palavras pesadas, pejorativas. No passado ele fazia e acontecia. O que é que ele faz hoje? Tá? Então assim, pare de viver no passado, compare o seu presente e imagine como vai ser seu futuro. E assim, se você vai ter futuro. Essas coisas parecem estar dissociadas do segundo capítulo, mas não. A questão de você ser muito diferente um do outro, especialmente na forma de pensar, por exemplo, eu não vejo nada demais usar determinada roupa. Pra mim tem que ser determinada roupa. E normalmente, às vezes, né, essas pessoas se juntam e a que gosta de determinada roupa quer fazer a outra mudar e usar o que ela pensa e vice-versa. Sim. Isso nunca vai acontecer. O que vai ocasionar aqui, o que é mais fácil de acontecer? Briga, conflito. E aí a relação só desgasta, vira uma relação tóxica e aí ficam apegados porque eu amo, não sei o quê. Muitos vão dizer, eu casei pra sempre, eu não quero me desvencilhar, eu amo essa pessoa, mas a relação já se desgastou, já é uma coisa destrutiva. E às vezes nem chegou no casamento, né? Às vezes não chegou no casamento. Às vezes é um namoro, tá? Que é uma fase onde você vai se conhecer e já tá num nível como esse. Imagine você ir para um outro nível de profundidade. Sim. Que é um casamento, tá? Que é o que a gente acredita, que para você casar até o fim dos seus dias. Isso é muito importante. Então, gente, esse foi nosso segundo episódio, tá? Falando sobre o e-book, tá? Trazendo algumas dicas, trazendo algumas coisas. Deixe alguns comentários, deixe seu like, diga o que você gostou, o que você acha, dê a sua opinião. E assim, em primeiro lugar, a gente não é o detentor da verdade. De jeito nenhum, a gente está aprendendo ainda. A gente está trazendo nossas perspectivas, tá? Coisas que a gente aplicou e deu certo, tá? Então a gente conseguiu pegar coisas aqui, isso aqui deu certo, então entra, isso aqui deu errado, não entra. E às vezes até entra dizendo assim, não faz isso porque vai dar merda. Sim, tá? Sim. Então assim, eu acho que quando você tem algumas pessoas que já viveram, tá? É mais fácil você aprender, porque quando você aprende com os erros de outras pessoas, você não precisa passar por aquilo para aprender. Teve um comentário esses dias de um dos meninos que trabalha com o Wagner, que era tipo assim, eu não quero me relacionar com pessoas porque eu já me machuquei demais, eu tô com trauma. Sim. Então assim, às vezes você vivencia essas relações de mentalidades opostas, de objetivos opostos, com tanta frequência e você acaba se magoando, se machucando e você acaba levando isso para sua vida. Afinal de contas, você é o resultado das escolhas que você faz. Sim. Então, assim, você vê uma pessoa, ou uma ou várias, tem muita gente aí com trauma nessa área, porque na verdade não pesou determinadas coisas. Muitas coisas. Ou não sabia que era melhor pensar a respeito disso, buscar um autoconhecimento, Sim. pesar os objetivos de ambos os lados para ver se casava, se era parecido. E entrou no relacionamento, se feriu, se magoou e agora tem trauma, não quer se relacionar mais. Então assim, a gente o e-book foi escrito
para que essas pessoas possam entender que, na verdade, assim, não é que não existe e seja impossível para você. É que provavelmente você fez algumas escolhas que, assim, que influenciaram no processo de dor. Do que você queria. Exatamente. Você foi para um lugar oposto, querendo, sei lá, colher maçã e foi... plantando caju. Exatamente. Então, galera, esse foi o segundo episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deem seu feedback. E te aguardo no terceiro episódio. Tchau. Valeu.